Boa noite, boa noite. Começando mais uma live da nossa série. E olha, gente, não é por nada não, mas que live que vai ser, que material que eu tô preparando, que eu preparei. Nossa, eu amei, gente, amei de paixão mesmo. Muito, muito gostar, porque quando você fica feliz com alguma coisa que você faz, fui eu, quando eu fechei esse passo a passo de precificação. E eu vou conseguir montar aqui um e-book dele, porque ficou muito legal, muito bom mesmo. Então, assim, parabéns para quem veio, parabéns para quem vai chegar, porque realmente é um material muito legal, muito bom. E aí, Juliane, obrigada, viu, pelo carinho, o recadinho que você deixou ali para mim, muito obrigada. A Lê, vamos ver se o pessoal que me pediu vem, né, gente? Tive umas três pessoas lá do nosso grupo de WhatsApp, o grupo fechado que a gente montou para essas 2 semanas. Já estamos na metade, né? Primeira semana, você viu passo a passo, gostou, Juliane? Então, lá no grupo de WhatsApp fechado, gente, eu disponibilizei já o passo a passo completo. Assim que acabar a live, eu vou dar um tempinho e vou disponibilizar de novo, porque eu sei que às vezes pode ser que muitas pessoas queiram entrar, né? Vão para o grupo de WhatsApp. Tem alguns cursos, alguns grupos que eu participo, eu deixei o recadinho lá. Então, aí ele já vai naquele material bonitinho, né? Já com diamante, com tudo bonitinho. E eu também, Júlio, eu também estou muito feliz em estar aqui. Gente, pode parecer até estranho, né? Por que a gente fica tão animado, tão feliz? Eu, pelo menos, né? Quando eu começo essa sequência de lives, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão realizada, eu me sinto tão feliz. É incrível. Eu não sei, parece que a Juliane é professora, não é? Eu não sei se isso são coisas assim que professores sentem, né? Eu nunca fui professora mesmo, assim, eu fui só um ano, não sei se chegou um ano, acho que não foi um ano completo, que eu fui professora na faculdade aqui em Anápolis, e o ano retrasado, 2019, que eu substituí uma professora que estava de férias só 3 meses. Mas parece que a minha alma assim é de professora. Então eu fico feliz quando eu vejo que tem as pessoas que gostam, que se motivam, que se incentivam com o que eu faço, com os materiais. E aí quando eu venho para live, gente, como eu acho bom, sabe? Parece que eu não sei, eu me sinto muito feliz. É isso mesmo, né, Juliane? Você é professora. Você dá aula onde, Juliane? Como é? Conta aí pra gente. Só esses minutinhos esperando o pessoal chegar. Eu vi que o Paulo, você lembra que você me pediu sobre precificação? Acho que foi na terça-feira, né? E eu falei pra você, domingo, aguarde. E eu não tinha montado 100% a aula, Paulo. E foi passo a passo durante a semana. Foi uma semana bem puxada para mim essa. E aí, passo a passo, eu fui montando e toda hora eu lembrava de você. Falei, nossa, isso aqui eu acho que o Paulo vai gostar. Gente, e aí hoje quando eu fechei, né? Quando eu fechei o grupo, quando eu fechei o material, quando eu fechei tudo, eu falei, gente, isso aqui ficou um e-book dos melhores. Sinceramente, isso aqui é um material que dava, inclusive, para vender, né? Porque ficou muito bom. Eu pessoalmente achei. Vocês desculpem a modéstia, tá? Mas eu pessoalmente achei que esse material que eu preparei de precificação, ele ficou muito bom. Então, ele vai estar disponível, né, para vocês que estão lá no nosso grupo de WhatsApp. E eu torço para que seja bom, porque é a primeira vez que eu estou apresentando ele, né? Na verdade, é a primeira vez que eu fechei mesmo essa aula de precificação da forma que eu fechei, bem mão na massa, bem passo a passo. Então, Juliane, obrigada, Julie.
Sou professora lá, ai, no Piauí. Gente do céu, lá no Piauí, que é isso? Longe de mim demais. Para quem não sabe, eu tô falando aqui de Goiás, de Anápolis, uma cidade que fica bem perto de Brasília, 150 quilômetros aproximadamente de Brasília e colado em Goiânia, nossa capital. Ah lá, Juliane no início ministrou o AN, agora está com análise de alimentos e bioquímica de alimentos. Nós conversamos, né, pelo WhatsApp, pelos dos seus sonhos e tudo. Oh, é verdade, a Paula Heloise, seja muito bem-vinda, uma grande inspiradora, uma grande consultora. Me sinto extremamente honrada, né, da presença da Paula por aqui. E porque ela é uma profissional médica veterinária que trabalha assim com maestria na área de consultoria. Gratidão. Isso é muito bom, a gente poder estar junto com profissionais de tamanha excelência, né, gente? E aí, bora lá começar a nossa aula de hoje de precificação, né, gente? Gole d'água, porque tem muita coisa pra gente falar aqui. E para quem não tá sabendo ainda, nós estamos na nossa segunda semana de... Peraí, gente. Opa. A gente está na nossa segunda semana de esquenta para o nosso super aulão que vai acontecer dia 7. Dia 7 de junho, segunda-feira, às 20 horas, vai acontecer o nosso super aulão Nutri 5K na prática. E aí, gente, nesse super aulão, que também estou preparando assim com muito carinho, com muito amor, eu estou vou passar para vocês então técnicas de captação de clientes, né, de prospecção de clientes, daquela fase inicial. Vocês vão entender um pouco como vai ser, como que é esse processo inicial para a gente captar um cliente. Paulo, mas ela vai ficar salva, tá? É uma pena que você vai ter que sair, mas ela vai ficar salva para você assistir, porque eu acho que vai valer a pena. E, gente, então, essa live de hoje é uma live para você que não tem nem ideia de quanto cobrar, que não tem nem ideia de como começar a montar um preço para alguém que te perguntou, que te fez aí uma proposta, falou, nossa, vem cá que eu queria que você fizesse uma proposta de trabalho para mim, de consultoria, ou um treinamento, ou seja lá o que for. E aí você olha e fala, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Isso já aconteceu com algum de vocês aí? Me conta, gente. Muita gente acha assim que precificar é só você achar pegar o preço de alguém e colocar, ou você pegar uma tabela de preços, né, do Cineg, do FNN ou de qualquer outro sindicato e olhar aquilo ali e colocar o preço. E aí depois, à medida que você vai vivendo um pouco mais, você vai vendo que não é isso que é precificação. Precificação envolve vários fatores. Então eu quero deixar aqui hoje essa sementinha para você, né, plantada aí, porque à medida que você for crescendo, à medida que você for captando os seus clientes, você vai entendendo, você já sabe que existem muito mais coisas a se pensar quando a gente está falando de precificação. Existem variáveis, né? Diversas variáveis para você dar o preço do seu trabalho para alguém. E quando você entende todas elas, vai ficar mais fácil para você dar um desconto, para você ter uma margem de lucro maior ou menor. Então tudo isso vai clareando à medida que você tem também clareza do que você está cobrando, de quanto que custa de verdade realmente aquele serviço para você. Quando é um produto, né, gente, um produto físico, é mais fácil, porque você compra ele por um preço e aí você vai jogar as variáveis e aí você vai dar o preço final. Não é também simples, tá, gente? Por quê? Porque envolve várias variáveis. Mas quando é serviço que não é palpável, né? Aí às vezes a gente tem mais dificuldade.
Mas eu acho que com o que eu montei hoje, com o passo a passo que eu montei hoje, vocês vão conseguir, com certeza, ter mais clareza disso tudo e não vai ficar tão complicado, não. Vamos aproveitar aí, enquanto tá todo mundo aí chegando, me contar aí quem aqui já é consultor, quem já precificou. Conta pra mim aí se você é ou não é consultor, se você pretende ser e se precificar é uma coisa difícil para você. Me conta, gente. Até eu acertar aqui a mão na massa da nossa aulinha aqui. Porque olha só, quando eu comecei minha consultoria, gente, eu não tinha a menor ideia do que cobrar, de como cobrar. Eu fiz umas contas, que tem um vídeo meu no YouTube, inclusive, que eu conto o jeito que eu fiz essas contas, para chegar num valor. Nesse tempo, eu fiz uma precificação baseado no que eu precisava para sobreviver naquele momento, né? Então, aí foi uma precificação baseada na minha necessidade. É diferente de hoje. Hoje eu faço uma precificação baseado no quanto realmente a minha empresa tem de despesas, tem de custo e o quanto eu quero ter de lucro. Então, tudo isso é baseado mesmo. Hoje já não é mais assim, na minha necessidade, o quanto eu preciso naquele momento, ou nossa, eu preciso muito pegar, então eu vou fazer um preço mais acessível. Não. Hoje já é diferente. Hoje eu consigo reunir todas as variáveis que hoje são possíveis para minha empresa para eu poder precificar de verdade. Mas, gente, eu já cometi muitos erros. Eu já dei muito preço errado. Eu já fiz muito trabalho que eu não conseguia ter lucro nenhum, que eu via que eu estava pagando mesmo para trabalhar. E isso às vezes tem até um tempo, né, gente? Um tempo de vida para acontecer. Mas depois a gente tem que ir melhorando isso. Isso depois você tem que parar de querer pensar que você está pagando para trabalhar. Isso não é uma coisa legal, né, gente? Então a gente trabalha para receber no final do nosso trabalho. Tem muitos trabalhos que a gente recebe até antecipadamente. Então, hoje chegou então o nosso grande dia dessa aula de precificação, que foi tão pedida e que sempre é tão pedida para mim no direct. Quantas pessoas falam comigo, gente? Ana, quanto você cobra no manual de boas práticas? Ana, quanto você acha que eu devo cobrar no manual de boas práticas? E, gente, toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu vou ter uma única resposta. Quando alguém me pergunta quanto você cobra para fazer um manual de boas práticas, por exemplo, eu vou ter uma resposta só: depende. Então, é a resposta que eu tenho para dar. Depende. Eu não sei. Eu vou precisar de fazer todos os cálculos que vocês vão ver aqui, mais alguns no meu caso, para que eu possa chegar no valor final. Porque senão não vou saber. E é isso que eu quero passar hoje para vocês. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que para precificar, a gente tem variáveis e a gente tem etapas, tá? Então são variáveis e são etapas da precificação. E aí, as variáveis que interferem na precificação são... Gente, só lembrando, esse material está lá no grupo de WhatsApp, tá? Quem não tiver lá, me chama no direct para eu te mandar o link para você entrar no grupo de WhatsApp e receber todos os materiais que saem quentinhos todos os dias e vão continuar saindo até o próximo domingo, dia 6 de junho, tá? Então, as variáveis que interferem na precificação são, primeira delas e a mais importante, gente, o escopo do trabalho. Ou seja, primeira variável que vai interferir no preço final é o que você vai entregar para o seu cliente. A gente chama dos nossos entregáveis, aqueles serviços que nós vamos entregar para o nosso cliente. O segundo fator muito importante
é o custo fixo, ou seja, as despesas que você tem mesmo sem ter o cliente. Isso foi o que eu peguei. Oi, Daniel. O curso 5K. Ah, gente, olha só, chega uma pergunta que até me desconcerta essa pergunta, porque estou preparando uma surpresa aqui para o pessoal e nosso curso tá aí, estou finalizando. Eu estava com muita vontade de abrir vagas agora para primeiro semestre ainda, né? Porque eu só abri vagas em fevereiro e aí eu queria fechar 100% a turma que entrou, para eu poder dar atenção total, né? E aí eu tava querendo muito fazer a parte da atualização do curso e eu tava achando que a gente não ia conseguir entregar um curso agora no primeiro semestre. Mas o Daniel me fez essa pergunta assim, vate! Daniel, as vagas vão abrir semana que vem, eu acho que já vai dar certo de abrir as vagas. Eu espero que sim, tomara que sim. Porque, nossa, tô preparando tudo mesmo com muito carinho. Mas bora lá, né, gente? Voltar aqui. Até me desconcentrei. Então, vamos lá. No custo fixo, é a despesa que você tem mesmo sem ter o cliente. Desconcentrei porque eu tava preparando a surpresa. E aí foi nisso que eu me baseei quando eu montei meu primeiro orçamento. O que eu preciso para me manter? Naquele momento eu não tinha empresa, eu não tinha nada, mas eu ia sair de um emprego, então eu tinha que ver se o que eu ia ganhar ia dar para me sustentar, né? E o custo variável é aquela despesa que você tem quando você tem o cliente, certo? Então eu coloquei as 3 principais variáveis que vão interferir na precificação: escopo do trabalho, custo fixo e custo variável, especialmente para quem está no começo. A gente pode destrinchar tudo isso aqui em mais alguns itens, mas para quem está no começo da carreira de consultoria, se você olhar escopo do trabalho, custo fixo e custo variável, você já consegue fazer a sua precificação, certo? Então, bora lá para a gente ver agora as etapas do trabalho. As etapas da precificação. Então, primeira parte, quem está no nosso grupo de WhatsApp, gente, já recebeu esse mapa mental, tá? E quem entrar depois da live vai receber também, porque esse material tá, ó, maravilhoso, preparado assim com muito carinho para vocês. Então agora, gente, depois que nós entendemos as 3 variáveis básicas, as principais para quem vai começar a sua consultoria e precisa precificar, a gente vai para as etapas, tá? E aí então a gente vai começar com o escopo do trabalho. Quero dizer para vocês que às vezes pode ter um nutricionista ou um profissional que queira fazer uma precificação e não necessariamente quer ter a sua consultoria, pelo menos por enquanto. Porque também eu recebo várias perguntas no direct assim: Ana, me chamaram para ser nutricionista do PAT e eu não sei como precificar. Outras situações que acontecem Ana, me chamaram para dar um treinamento e eu não sei quanto cobrar. Com essa tabelinha que eu tô passando para vocês, você consegue fazer esse cálculo e conseguir dar o seu preço, tá? Para você não ter que ficar catando o preço de outros consultores, para você não ficar inseguro com os preços que tem na tabela, como foi quando a gente foi falar sobre ficha técnica, e aí uma colega falou: nossa, mas o preço que está na tabela é impraticável. Então, para você não ficar à mercê dessas situações, você vai poder utilizar esse material aqui que eu disponibilizei para vocês lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, vamos lá na primeira etapa. A primeira etapa, gente, diz respeito justamente a essa primeira variável aqui, que é o escopo do trabalho. Aqui, você vai definir o que você vai entregar para o seu cliente. Então, vamos supor uma situação fictícia,
onde um cliente de uma hamburgueria me contratou para, ou está esperando a minha proposta para fechar um contrato comigo de um manual de boas práticas. Então, minha proposta hoje aqui é ensinar vocês a calcular o valor de um manual de boas práticas. E vamos usar como exemplo uma hamburgueria fictícia, tá? Então, a primeira pergunta que eu devo me fazer é: o que eu vou entregar para esse meu cliente? Marcelo, essa planilha, ela está disponível no nosso grupo de WhatsApp, aquele grupo do pessoal que está inscrito no Super Aulão Nutri 5K. O link está na bio. É só você ir lá clicar e vai ter, você deixa seu e-mail, porque a gente está mandando materiais por e-mail também, e aí você clica para cair no grupo de WhatsApp. É um grupo fechado, tá, gente? Quem tá chegando, é um grupo fechado, não é grupo que toda hora tem conversinha não, tá? Eu abro apenas uma horinha ali no dia para quem tiver dúvida, porque a gente tá fazendo essas lives de aquecimento, né? Então são lives preparando as pessoas para chegarem no dia do super aulão. E aí, quando as pessoas podem ter dúvidas, então é por isso que eu tô preparando isso, tá? Então lá no grupo de WhatsApp tem. E aí, gente, a gente vai definir aqui, nós combinamos o quê? Nosso cliente fictício é uma hamburgueria e ele me contratou para fazer um manual de boas práticas, tá? Não é implantação, ele quer o documento. E aí eu tô aqui com o meu manual de boas práticas, o que eu vou entregar? O que eu vou colocar na minha proposta? O que é o meu combinado com ele? Eu vou colocar na proposta que eu vou entregar o documento, que é o manual de boas práticas, com os POPs e os registros básicos que estão previstos na RDC 216. Na minha proposta, eu vou colocar para ele que eu vou dar um treinamento para ele de boas práticas para toda a equipe e também vou dar um treinamento para quem vai cuidar das planilhas para ele. Porque nesse caso ele não está me contratando para isso, ele está me contratando apenas para fazer o manual. E o terceiro, eu, Ana Emília, sempre que fecho um contrato, gosto de entregar para o meu cliente o RNC. Lembra que nós falamos na live de ontem, relatório de não conformidades? Então, de anteontem, né? Falamos sobre relatório de não conformidades. Então, na minha proposta, vai ter tudo isso aqui, tá? Inclusive, porque eu coloco mais coisas, porque se eu precisar de negociar com o cliente, eu posso tirar algum dos itens. Porque de repente eu vou negociar com ele. Ele falou, nossa, tá muito caro, eu posso diminuir na minha margem de lucro, mas eu também posso diminuir aqui nos produtos, tá? Então a minha proposta, eu vou colocar isso aqui. Documento, e aí eu escrevo direitinho quais são os documentos, o treinamento, que serão 2, e o relatório de não conformidades. Só que tem um pulo do gato aí, gente. Eu sempre vou colocar na minha precificação alguns bônus que eu não vou contar para o cliente, mas eu vou contar aqui para vocês. Eu não conto para o cliente que para entregar o documento, eu vou entregar numa pasta. Eu vou entregar nesta pasta. Olha, uma pasta que eu mando fazer tudo bonitinho, capa, que o documento vai todo plastificado, que ele vai com as abas separando. Eu não conto isso para o meu cliente, por quê? Porque eu quero encantar ele no final. São essas dicas que eu vou dar lá no dia do nosso super aulão. Mas eu conto para mim, tá? Quando eu tô levantando os meus entregáveis. Então tá aqui, pasta. No treinamento, eu firmo com ele que eu vou dar os 2 treinamentos, mas eu não conto para ele que vai ter um certificado e um bombonzinho para cada colaborador que participar. Isso eu não vou contar. Eu vou entregar lá no dia um certificado bonito, com o nome da minha empresa, com a logo, e um bombonzinho, obrigada por ter vindo. Isso, além de eu conquistar o cliente, eu vou conquistar quem? O colaborador. Por que eu tô fazendo tudo isso, gente? Porque eu quero ficar lá.
Porque fui contratada para fazer só o manual de boas práticas, mas eu quero continuar lá, eu quero implantar o manual, eu quero fazer pelo menos uma visita semanal. Então eu preciso de colocar coisas para encantar meu cliente. E o RNC, eu conto para ele apenas, eu combino com ele, que eu vou dar um relatório de não conformidades para ele ao final. Mas eu não conto que no relatório vai ter orientações técnicas, que é para instigar mais ainda ele a querer me contratar. Beleza? Então aqui, o que eu combinei, o que eu vou entregar para ele? Meu entregável é documento, treinamentos, relatório de não conformidades. Fechei. Então aqui eu fechei a etapa dos entregáveis, do escopo do trabalho. Fechou? Dúvidas? Tá claro? Quer que eu explique que tá difícil? Ai, Ju, que pena que você vai sair, mas volta e assiste depois, tá? E aí você como professora, manda o feedback, por favor, tá? E vocês como os alunos que são, por favor, mandem feedback para mim, gente. Hoje eu estava assistindo uma aula de um mentor, né, que eu tenho, e ele falava isso, por que os alunos não mandam feedback pra gente? A gente nem sabe se está indo bem, nem sabe se está indo mal. E aí eu falei, nossa, professor, teacher, eu gosto às vezes de chamar meus professores de teacher, vou falar isso hoje para os meus alunos, seguidores lá do Instagram, para eles me mandarem feedback, né, gente? Coisas boas e coisas que eu preciso melhorar, especialmente as que eu preciso melhorar, tá? Aí, gente, agora, fechada a primeira etapa, que é definir quais são os entregáveis, eu vou para a etapa 2, que é encontrar a hora do meu valor, encontrar o valor da minha hora trabalhada, tá? Então agora vem uma hora muito importante que eu quero que vocês prestem bem atenção. Nesse material que eu entreguei para vocês, eu coloquei, olha, 4 possibilidades, tá? Vocês não significa que vocês precisem de fazer 4, encontrarem 4 horas técnicas, tá? Mas eu peguei aqui só para que vocês entendam, porque realmente isso aqui eu faço. Eu faço muitas vezes aqui para mim. Apesar de já ter a minha tabela pronta, muitas vezes eu preciso de dar uma revisada nos valores que estão sendo cobrados, né? Que estão sendo sugeridos pela federação, pelo sindicato, pelo conselho, tá? E aí eu fiz exatamente o que eu achei. Então eu não fico no achismo, gente. Eu falei numa live passada que eu odeio mesmo, assim, de verdade. Eu não gosto quando eu falo, eu acho que, principalmente profissionalmente. Eu acho que o profissional, eu acho, né? Mas eu penso que profissional, ele tem que ter segurança do que ele fala. Então não é toda hora que você pode ficar usando, eu acho que. E aí, para encontrar valores, você não pode ficar achando, você não pode ficar no achismo. Você tem que descobrir, entender, falar, nossa, é isso que custa. Eu não posso cobrar isso, eu vou cobrar tanto por causa disso, tá? Você entender o processo. Como que eu entendo a minha hora técnica para chegar num valor final, gente? Eu chego num valor final a partir, primeiramente, da nossa tabela da Federação Nacional de Nutricionistas. Na Federação Nacional de Nutricionistas, a hora técnica custa R$ 114,48. Então eu vim e coloquei aqui. Hora técnica do FNN, R$ 114,48. Só que lá no FNN a gente tem a unidade de serviço. A unidade de serviço seria o mínimo que você poderia cobrar, certo? E aí eu coloco aqui a unidade de serviço, que é R$ 76,31 a hora. Aí eu vou no piso do FNN, no piso da federação, e vejo quanto que a federação diz que o nutricionista deve receber por 40 horas semanais trabalhadas. E aí lá na FNN, gente, pode ser até que tenha havido alguma modificação, mas hoje eu olhei na tabela e era esse aqui, tá? Mas pode ser que às vezes em algum momento você vá assistir ou às vezes qualquer coisa esse valor não é mais esse, mas você modifica aqui, tá? E aí
A Federação Nacional de Nutricionistas diz que o piso para 40 horas semanais é R$ 3.067,12. O que eu faço? Eu pego a hora do piso também. Ana, mas eu não estou trabalhando pelo piso, eu estou trabalhando de consultoria. Por que você vai pegar o piso? Porque, gente, o piso é um valor tão baixo da hora, mas que muitas vezes serve de referência para a gente encontrar um meio termo, para a gente poder ajustar melhor e entender que a gente não está cobrando tão baixo. Então, o piso serve de referência nessa hora. Para mim, sempre serviu e continua servindo. Só que o que eu faço? Ele diz que é 3.067 por 40 horas semanais. Que significa o quê? Que é 3.067 por mês que o nutricionista vai ganhar. Mas por mês ele trabalha quantas horas? 40 horas por semana vezes 4 semanas dá R$160. Então, eu vou dividir 3.067, vou dividir por 160 horas, certo? E olha para quanto foi a hora do nutricionista quando ele trabalha pelo piso. R$19,17. Gente, esse moço que acabou de entrar, teve uma semana aí de esquenta, uma jornada, que ele vinha todo dia, o Luiz Cassiano. Todo dia estava aqui comigo. E ele é lá de Natal, é isso mesmo? Seja bem-vindo. Aí, gente, olha só. Então aqui, voltando, eu encontrei a hora que custa do nosso piso. E aí, esse piso que está aqui, ó, é o piso da minha região. O Sineg, ele tem um valor maior do que o piso da federação, estão vendo? R$3.870 por 40 horas semanais. Ou seja, o nutricionista vai receber 3.870 para trabalhar o mês todo. Como o mês tem 4 semanas, ele vai trabalhar 40 horas cada semana, eu vou dividir esse piso por 160. Então, eu encontrei uma hora técnica do piso do Sineg de R$ 24,19. Bom, gente, aqui eu poderia o quê? Utilizar a média dessas horas, certo? Eu poderia estar simplesmente aqui utilizando a média desses horários. Eu pego tudo e divido por 4. Pego 114 mais 76 mais 19 mais 24, somo tudo, divido por 4 e encontro a média da minha hora. É uma possibilidade, tá? Mas eu vou guardar isso aqui, tá? Vou guardar para a gente usar na próxima etapa. Se não me engano, aqui na etapa 4 ou 5. Na etapa 5. Tá? E aí, gente, como entraram algumas pessoas, antes de entrar na etapa 3, vou só falar para vocês o seguinte: quem quiser ter acesso a essa planilha que eu fiz aqui, a esse e-book, a esse mapa mental, o que vocês chamarem aqui, é só entrar para o grupo de WhatsApp fechado. O link para entrar tá na bio, você faz sua inscrição para o Super Aulão, que é dia 7, e entra, clica no botãozinho de entrar no grupo de WhatsApp. O que vai acontecer? Assim que acabar a live, eu vou dar uns 10 minutinhos e vou soltar esse material lá, tá? Então, quem tiver interesse em receber esse material que eu estou colocando aqui, é só fazer esse caminho que eu disse aqui agora. Vai na bio, clica no link que tá lá e faz sua inscrição e entra para o nosso grupo de WhatsApp. E nós vamos agora para a etapa 3. A etapa 3, gente, é uma etapa muito importante, porque nesta etapa, gente, olha, eu devia ter avisado vocês que era para trazer caneta e papel, mas quem já sabe das minhas lives sabe que tem que trazer caneta e papel. E é caneta Bic novinha para você poder anotar, e papel mesmo, de caderno, porque essa live aqui, gente, pauleira. Tem muita coisa para vocês anotarem. É uma aula mesmo, tá? Bora lá na etapa 3. Gole d'água. Etapa 3 da precificação.
que eu vou olhar aqui na etapa 3? Gente, a etapa 3, eu vou definir todas as tarefas de todas as visitas que eu vou fazer. E como que eu vou definir o número de visitas que eu vou fazer, gente? A partir do quê? Do escopo do trabalho. Aquela etapa 1 que a gente fez, onde nós definimos os nossos entregáveis. A gente definiu que para o nosso cliente de hamburgueria, que está querendo uma proposta de um manual de boas práticas, eu ia entregar o manual mais os POPs e os registros, eu ia entregar o treinamento e ia entregar o relatório de não conformidade, certo? Aí agora, para entregar tudo isso, eu vou ter que ir lá. Para quê? Eu divido aqui então as minhas visitas, certo? Na primeira, eu coloquei, olha, 6 visitas. Eu posso fazer visitas em loco. Hoje em dia está tendo possibilidade de fazer até videoconferência. E aí você vai ajustar o seu valor. Eu coloquei aqui algumas visitas em loco e algumas que seriam visitas em loco pode ser home também, porque é na parte de elaboração de documentos, tá? Na primeira visita, o que eu coloquei aqui? Ambientação. Gente, normalmente eu dou prazo para entregar o manual de boas práticas. Se o cliente não tiver assim com a garganta, com a corda na garganta, porque a vigilância passou e exigiu para amanhã, se ele me chamou, se a gente conseguiu alinhar, e se tiver com a corda na garganta, eu já falo para ele, não, moço, calma, eu vou lá na vigilância sanitária e vou fazer solicitar uma prorrogação de prazo. Vou dizer que você me contratou, vou fazer o documento, vou protocolar na vigilância sanitária e vamos ver quantos dias ele nos dá, tá? Essa é uma prática também minha aqui da minha empresa, que você pode adotar para você também. Porque a vigilância normalmente, a não ser que ela já tenha pedido inúmeras vezes e o cliente nunca atendeu, a vigilância sanitária, pelo menos aqui do meu estado, ela é muito bacana nesse sentido, especialmente se ela sabe que o cliente já contratou alguém. Então, normalmente, se o cliente não tá com a corda no pescoço, eu falo que eu vou entregar em 30 dias, tá? O manual de boas práticas. Para eu não passar nenhum apuro, para eu ficar tranquila e para eu poder fazer tudo que eu gosto de fazer para poder encantar o meu cliente. Por quê? Esse cliente fictício que a gente está falando aqui, ele me contratou só para fazer um manual de boas práticas, mas eu já tô pensando, maquinando aqui que eu quero que ele me contrate para implantar o manual de boas práticas. Então eu quero fazer tudo para encantar esse cliente. E aí a minha primeira visita é uma visita que eu chamo de ambientação. Nessa visita eu não levo prancheta, eu vou apenas uniformizada, conheço o local, às vezes eu até levo uma prancheta para anotar alguma coisa, nome do encarregado, nome dos colaboradores, mas eu vou simplesmente para que as pessoas me vejam e eu veja as pessoas, para fazer uma pequena reunião, para ser apresentada pelo dono. Então, uma visita de ambientação mesmo. Não é uma visita para coletar nada, então eu vou assim bem tranquila para as pessoas, quando eu chegar com a minha pranchetinha, elas já me conhecerem, elas já terem me visto, né? Eu já chegar, oi, bom dia, já gravo o nome, já anoto o nome. Bom dia, seu Francisco, o senhor tá bem? E aí, Juliana, como é que tá indo a sua salada? Tá indo bem? Então é isso que eu faço. Um meio de campo, gente. Gestão de pessoas não é uma coisa tão simples e a gente precisa lidar com essas situações. Eu já começo desde aqui, por quê? Porque eu tô pleiteando lá no futuro ir trabalhar lá, então eu já tenho que chegar já pensando nisso, certo? Aí eu faço então a minha parte de ambientação, é minha primeira visita. A segunda visita é de reconhecimento. Aí realmente o que eu vou fazer? Eu vou levantar dados, então eu já vou com o meu documento, que eu vou mostrar para vocês no dia do super aulão, porque senão é coisa demais aqui, né? Aí lá no nosso super aulão, dia 7, eu vou mostrar esse documento que eu levo, tá? Tiro fotos e já preencho tudo o que eu preciso para montar o manual de boas práticas. Aí vem a minha visita 3. A visita 3, mão na massa. Aí eu já estou realmente montando e elaborando todos os documentos. Em seguida, visita 4.
Mão na massa também. Nessa parte eu estou personalizando os meus treinamentos. Eu já fui lá, gente, 2, 3 vezes, às vezes até 4. Eu já tive uma noção dos possíveis erros que tem naquela hamburgueria. Eu já entendi um pouco o mecanismo de tudo lá e é uma hamburgueria. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar o meu manual de boas práticas que eu dou em açougue, por exemplo, para dar numa hamburgueria. Eu não vou pegar meu manual de boas práticas de supermercado para aplicar numa hamburgueria. Então, eu personalizo. Hoje, eu tenho esses documentos, esses manuais minimamente separados já. Mas mesmo assim, esta semana, a gente tem manual de indústria e de indústria de açúcar, de fracionamento de açúcar. Ô, Paulo, que bom! Mas a nossa consultora, mesmo assim, ela pegou o nosso treinamento e foi atualizar de acordo com o que ela estava vivendo lá, certo? Então, eu personalizo os treinamentos. Eu tirei fotos de lá, então de repente eu posso usar as fotos do local e não fotos de internet, o que conecta muito mais com os colaboradores, eles interagem mais. Então é um treinamento também que não é de muito slide escrito, tem muito mais figuras, imagens, vídeos, tá? Então eu já faço um treinamento bem diferente aqui. Lembra, gente, o tempo inteiro eu estou querendo captar esse cliente depois para mim, tá? Eu fiz uma primeira venda, mas eu tenho muito mais coisas para vender para ele. Eu não tenho só manual de boas práticas. Eu quero vender mais para ele, tá? Eu quero ficar lá como consultora, quem sabe como assessora, às vezes a minha empresa até como RT, né? Então eu vou fazer de tudo para esse cliente se encantar comigo. E tem o outro também, o outro treinamento, que esse também já fica prontinho, que é o que eu dou para ensinar as pessoas a preencher as planilhas, porque a princípio não sou eu que vou ficar lá, né? O cliente está achando que não vai me querer, ele está só pensando que é só manual de boas práticas. Depois, gente, tem a visita 5. A visita 5 é mão na massa também, porque aí é hora de treinar. São os 2 treinamentos, e aí é em loco mesmo. E a visita 6 é o fechamento, é o dia que eu vou lá para entregar. Gente, entregar, visita de fechamento é uma visita importantíssima, porque é ali que você pode estar realmente encantando o seu cliente, mostrando tudo que você fez e é a hora que o cliente pode virar para você e falar assim: nossa, Ana, quanto você cobra para vir para cá assim uma vez por semana, por exemplo? É muito caro o seu serviço? Por quê? Porque ele me viu ali várias vezes, coletando informações, conversando com os colaboradores, viu o treinamento, viu que as pessoas, os colaboradores gostaram de mim, que não ficaram irritados com a minha presença, porque eu fui fazendo sempre pensando naquela gestão de pessoas, né? Desde o primeiro momento, por isso que aquela primeira visita é de ambientação. Não é uma visita para coletar nada, é uma visita que eu vou com a cara tranquila, né? Eu tô cumprimentando todo mundo, conhecendo todo mundo. Não tem aquele ditado que a primeira impressão é a que fica? Eu já pensei nisso, então eu quero que a primeira impressão que eles tenham de mim seja melhor. E depois, quando eu fui dar o treinamento e levei o bombonzinho, um certificado. Pessoal, se nós gostamos de certificado, imaginem esse tipo de colaborador, que é tão desvalorizado, gente. São pessoas que não tiveram grandes oportunidades, são pessoas que raramente são vistas, e quando são vistas é para chamar atenção. Então, quando a gente faz algo que toca o coração, que valoriza, que reconhece, essas pessoas viram nossos fãs. Pode ter certeza disso. Eles até têm hora que quer arrancar nosso cabelo, mas eles reconhecem. No fundo, eles não sabem exatamente o tipo de sentimento, mas eles gostam de ter a gente como chefe. Porque sabe que a gente valoriza, mesmo na hora que eu tenho que chamar atenção, mas eles sabem que quando eu chamo atenção é porque realmente foi merecido. Porque eu valorizo o trabalho, eu valorizo as pessoas. Com coisas simples, igual entregar um certificado, um bombom, mas isso mostra para eles que realmente eu estou ali ao lado deles.
E o que eu quero não é sugar nada deles, eu quero que a gente, tanto eu quanto eles, trabalhemos juntos em prol da empresa que a gente está trabalhando e em prol do nosso próprio crescimento. E aí, depois que eu fiz tudo isso, gente, fechei a etapa 3 com todas essas visitas, listei tudo isso. E aí, gente, eu quero fazer para vocês, ainda vou fazer, isso aqui para vocês preencherem. Porque depois vocês vão me dar esse feedback, tá? Se ficou legal a aula, porque aí eu posso montar um e-book prático já, com tudo certinho para vocês só irem lá e preencherem. Aí vocês vão ter um modelo e depois vocês vão preenchendo, né? Inclusive, porque isso daqui vai entrar no módulo do Nutri 5K. Vai entrar aí no módulo do Nutri 5K, essa parte da precificação detalhada, como eu tô fazendo aqui, e tudo bem direitinho aí para que vocês tenham esses materiais aí todos, né? Por isso que eu falei para vocês, quando o Daniel me perguntou quando que abriu o curso, porque com todas essas lives que eu tenho feito e com toda a experiência das outras 2 turmas do 5K, o que aconteceu? Eu fui vendo que muitos materiais eu já tinha condição de dar uma melhorada. Eu já podia fazer uma atualização do curso. Por quê? Porque chegou coisa nova, porque chegou planilha nova, porque chegou ideias novas, porque chegaram alunos novos com demandas diferentes, né, daquela da minha expectativa. Então, por isso que quando ele me fez a pergunta, eu fiquei embaralhada. E aí, a gente vai agora para a etapa 4, gente. Estão com caneta e papel aí? Tá confuso? Me deem feedback, por favor. Tá ficando claro? Tá confuso? Só fazendo uma revisão antes da gente entrar na etapa 4. Etapa 1, eu defini os entregáveis, tudo que eu vou entregar para o cliente, inclusive os bônus que eu vou dar. Etapa 2, eu encontrei o valor médio da minha hora, ou encontrei vários valores que eu vou utilizar. Etapa 3, eu defini o número de visitas que eu vou fazer. E etapa 4, agora eu vou definir a quantidade de horas que eu vou gastar nesse cliente. Pessoal, um consultor precisa de saber exatamente quanto vale a hora dele. Na verdade, não só o consultor, qualquer profissional precisa saber quanto vale a hora trabalhada dele. Por quê? Para que você possa entender se aquilo que você está ganhando realmente está valendo a pena. E você faz esse cálculo por diversas maneiras. Eu ensinei uma para vocês aqui e existem outras. Lógico que você começa a ir entendendo, à medida que você vai crescendo, o quanto a sua hora vai aumentando também de valor. Por quê? Porque você vai fazendo mais cursos, você vai tendo que se deslocar, você vai tendo que pagar, você vai aumentando seu conhecimento, você vai fazendo aquilo mais rápido. E não é porque você faz mais rápido que você tem que cobrar mais barato. É porque você agora é mais eficiente. E se você é mais eficiente, você tem que cobrar mais caro pela sua eficiência. É pelas informações que você dá, pelas soluções que você leva. Então você precisa, antes de mais nada, aprender a dar o valor a si próprio e ao seu trabalho. E não pense que o outro não vai valorizar isso. Porque uma das coisas que eu tenho falado muito para vocês aqui, não é o outro que valoriza a gente, é a gente que valoriza a gente. Então, se eu me valorizo, o outro me valoriza também. Pode ser que o outro não queira me pagar, pode ser que ele não possa me pagar, pode ser que nesse momento isso não é prioridade para ele, mas ele sabe que eu valho aquilo. E isso, gente, vocês vão viver na pele. Vocês vão crescer, vão ficar gente grande na consultoria e vocês vão ver que os clientes procuram e compram de vocês, mesmo recebendo 1 milhão de propostas, às vezes baixíssimas. Eu já contei um caso para vocês certa vez em uma live, eu não sei se vocês se recordam, se vocês estavam. Mas eu fechei uma vez uma consultoria porque eu tinha cobrado mais caro do que todo mundo. Era uma consultoria para o Senac. E era muito trabalho, tanto que eu achei que eu não ia conseguir pegar, porque eu estava com muito trabalho na época e eu pus um valor acima do que eu cobraria.
que era porque eu falei, nossa, isso aqui vai me dar tanto trabalho que eu vou cobrar caro de verdade. E quando eles me ligaram e falaram, a gente quer fechar o contrato com você, eu quase caí dura, porque eu tinha cobrado um valor que eu imaginava que eu nunca ia fechar. E o gestor na época, ele falou comigo. Quando ele me viu, quando eu cheguei, né, ele falou assim, nossa, você é tão nova, eu achei que você fosse mais velha, você já tem uma empresa, né? Achei que você fosse mais velha. Eu ainda era bem mais nova, gente, bem novinha, né? Bem mais nova não, era nova mesmo, de verdade. E aí ele olhou isso pra mim e falou assim, eu pensei que você fosse mais velha. Aí eu falei, ai, não sei se isso é bom ou se é ruim. Ele falou assim, é um bom sinal, porque a sua proposta foi muito bem feita, foi muito bem elaborada. E eu vou contar uma coisa para você, nós vamos fechar com você, eu não vou te pedir nem um tostão de desconto, e você foi a proposta mais cara que teve aqui, de todas, aqui ó, me mostrou, a sua é a mais cara. Mas você sabe por que nós te contratamos? Porque nós sabemos o quanto de trabalho isso vai dar. E quando nós fomos pegando esses valores aqui, a gente viu que as pessoas que fizeram esses valores não tinham a menor ideia do que a gente estava pedindo. E quando nós vimos, porque gente, eu fiz exatamente isso na proposta, a descrição do escopo, o número de visitas que eu ia precisar fazer, eu fiz tudo lá para ele. E aí ele viu que eu sabia do que eu estava fazendo, do que eu estava falando, do que eu estava escrevendo. E aí ele falou, não, então nós estamos dispostos a pagar, porque a gente sabe que vai ser um serviço de qualidade. Aí vocês imaginam a responsa, né? Ele falar um negócio desse pra mim, gente, eu nem dormi à noite, mas até chegar o dia do evento. Porque eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que apresentar o melhor, que eu nem sei se eu posso, mas eu contratei até gente para me ajudar, foi uma loucura, porque realmente ia precisar. Mas enfim, só para mostrar para vocês que muitas vezes contam pra gente assim, ai, ninguém dá valor pra gente, ninguém reconhece a gente, ninguém blá 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 blá. Gente, não é bem assim, é só isso que eu queria falar, tá? Recado encerrado, parênteses fechado, bora lá na nossa etapa 4, definir as horas das visitas. Isso aqui é fundamental. Por quê, gente? Preciso de definir horas para poder saber quanto cobrar, senão eu não sei quanto cobrar. E aí, o que eu tenho? Eu tenho que eu fiz 6 visitas, certo? Enumerei tudo aqui, 6 visitas. Eu chamei de visita, mas pode ser também até in loco, ou in loco não, é home, pode ser home office. E aí, onde que eu vou saber isso? Aqui no deslocamento, tá? Aí, eu coloquei o quê? A quantidade de horas que eu que eu previ que vou fazer o trabalho, tá? Então, ou que eu acho mesmo, se eu nunca fiz, eu vou achar, né não? Só vou saber depois que eu fizer. Nessa hora está aceitável o verbo achar, gente. Podemos achar aqui à vontade, já que nunca fizemos, né? Então, bora lá. Eu acho que eu vou gastar 2 horas para fazer a primeira visita, que é a minha visita de ambientação. Eu acho que eu vou gastar 4 horas para fazer a visita de reconhecimento. Por que eu acho isso? Porque eu já fui lá e já, antes de fazer a proposta, gente, eu também falo pro dono que eu quero conhecer o estabelecimento, eu quero dar uma olhada no lugar, eu quero saber o que é, eu quero dar uma entrada para já ter uma noção. Aí eu vi que lá tinha um depósito, eu vi que lá tinha uma câmara fria, que era pequena, mas tinha uma área só de manipulação, que não era muito grande, devia dar uma sala aí mais ou menos uns 70 metros quadrados. Tinha uma área de envase pequena, que é para o delivery. Tinha uma pequena área também, onde ele montava ali os sanduíches para entregar no salão de vendas, o salão de vendas e os banheiros. Então eu olhei e falei, é um lugar pequeno. Um lugar pequeno, 4 horas com o meu checklist, né? Aquele que eu vou mostrar para vocês lá no dia do aulão, como que é, eu consigo preencher. Beleza, então vou marcar 4 horas. A visita 3 é a visita mão na massa mesmo, para elaborar o manual, todos os documentos, as planilhas. Aí eu até estendi, eu pus 8 horas. Se você tiver um manual prontinho para personalizar igual é o meu, que eu vou mostrar para vocês lá no dia do nosso super aulão.
e 16 horas se você tiver que fazer tudo do zero. E às vezes você ainda gasta até mais, tá? Mas eu pus aqui pensando nesses 4 setores que ele tem. Falei, não, 16 horas vai dar. A visita 5 é a visita treinamento, né? E aí eu coloquei o quê? 2 horas. E a visita, aliás, gente, a visita 4, pulei a visita 4. A visita 4 é personalizar os treinamentos. Coloquei 2 horas. A visita 5 é dar o treinamento, são 2 treinamentos, eu coloquei 2 horas. E a visita 6 é a de encerramento, ou de novo começo, ou de recomeço, torcendo para ser recomeço. O que deu isso aqui? Se eu fizer em menor tempo, eu vou gastar 19 horas. Se eu fizer em maior tempo, eu vou gastar 27 horas. É opcional se você quiser adicionar as horas de deslocamento, quantas vezes você vai e tudo. Nossa, então eu vou colocar mais 2 horas ou mais 3, opcional. Lógico que um opcional assim, essa hora vale também, tá, gente? Aí eu vou colocar aqui na frente o custo do deslocamento. Então, o que eu, na visita técnica 1, eu tenho que ir, porque ela é de ambientação, eu tenho que ir. Vamos supor que você não tem carro, você vai de Uber. Vou colocar R$30 e de volta. Mas aí você já vai, nossa, se você for mesmo. Na planilha, gente, do nosso curso Nutri 5K, a gente tem até a planilha mesmo lá, colocando se você for de carro, quilômetro rodado, combustível, essas coisas, tá? A visita 2 é de reconhecimento, tem que ser em loco também, coloquei mais 30. Agora a visita 3, que é o mão na massa, eu nem pus lá, eu pus que eu vou fazer home mesmo, então eu pus 0. E a visita 4 e a visita 5, a 4 eu vou fazer home, mas a 5 eu vou ter que ir para treinar, então eu pus mais R$30 e a 6 eu tenho que ir para encerrar, pus mais 3, ou seja, tem mais meia hora de deslocamento, eu coloquei o valor aqui, R$120. Ficou claro, gente? Tá dando para entender? Vocês sabem que eu estava tão empolgada com essa aula, mas eu estava com medo, porque explicar tudo isso aqui, nessa live, que não tem tela compartilhada, que nem todo mundo tá com o material na mão, que um montão de gente vem para aula sem caneta e papel, eu tô com medo. Vocês virarem para mim e falar assim, pode reformular tudo, que esse negócio ficou BOSTA. E aí eu falei, ai, eu toda animada, e os meninos acharam que o negócio ficou um BOSTA. Sei lá, né, gente? Acho que nem tanto, mas dá medo. Aí, gente, bora lá na nossa etapa 5. Finalmente, agora, parece que é cheio de... tem muitos detalhes, a gente vai gastar aqui 1 hora para falar, mas, gente, na hora que vocês forem fazer não é assim não, tá? A hora que vocês pegam para fazer, vocês vão deslanchando. O primeiro é lógico que vai ser mais demorado, primeiro talvez você vai precisar de olhar aqui várias vezes, mas depois que passou a segunda, terceira, vocês vão vendo que vocês vão pegando uma prática que o negócio vai ficar fora de série. E, gente, eu preciso contar para vocês realmente que lá no Nutri 5K é muito bom porque a gente tem os nossos encontros semanais de mentoria. E aí você pode tirar todas as dúvidas comigo. É mentoria, assim, nem tem hora para acabar. A gente pega 1 hora da tarde, vai, ó, ali. E lógico, quem não pode ir, as aulas ficam gravadas e você também tem todo o suporte, né? Da gente responder para você quando você tiver dúvida e tudo mais. Então, assim, na hora que eu incorporar isso aqui lá no curso, vai ficar maravilhoso. E aí, gente, etapa 5. Chegou a hora da gente analisar os dados e finalmente fechar essa proposta. Como que a gente vai analisar os dados, gente? Pegando dois itens básicos. Você vai pegar aquelas horas técnicas com os valores que a gente tinha colocado lá no começo, nós vamos pegar elas e vamos pegar as nossas visitas, a quantidade de horas que nós gastamos. O que eu fiz? Então eu fiz uma tabelinha simples. Aqui na primeira coluna tá a descrição, a hora técnica da federação, a menor hora USN, né, da federação, a unidade, né, de serviço da federação, o piso da federação para 40 horas, o piso do SINEG, que é o meu sindicato, para 40 horas.
e coloquei aquelas horas que eu tinha encontrado lá, lembra? Bem aqui, naquela etapa 2. Na etapa 2 eu tinha encontrado as horas. Eu vou colocá-las aqui. E aí, eu tinha encontrado ali na etapa 4. Na etapa 4, eu tinha encontrado o mínimo e o máximo de horas que eu ia gastar, certo? Eu encontrei que o mínimo seria 19 e o máximo seria 27. Então, eu vou colocar aqui na frente o mínimo e o máximo. O que eu tenho, gente? Eu tenho que eu vou cobrar aqui de R$ 459, que seria o mínimo. Que não faça isso, por favor. A R$ 3.094. Então, eu tenho uma margem para negociar, uma margem para entender tudo isso. E eu posso simplesmente ir lá na tabela e olhar, manual de boas práticas, R$ 3.000. Vocês viram que esse preço ficou bem próximo lá da federação, se vocês pegarem a tabela. Mas ficou próximo como, gente? Qual é a diferença entre ficar próximo, pegar o preço da tabela e pegar esse preço que está aqui? Aqui, gente, você foi passo a passo entendendo o trabalho que você ia realizar. Você pode fazer uma média, você pode pegar daqui, dali, da colar, você pode juntar, você pode modificar as horas, você pode tirar bônus, você pode tirar serviço, você pode negociar com o cliente. Por quê? Porque depois que você chegou nessa fase aqui, a sua cabeça compreendeu o passo a passo do serviço que você vai prestar lá. E isso tem que estar claro na sua cabeça, porque quando a gente faz um exercício muito importante lá no Nutri 5K, que é a roda da maturidade profissional, a gente descobre na roda da maturidade que um dos pontos que o nutricionista, independente se ele é consultor, que ele precisa ter é capacidade de negociação. Ele precisa entendendo como ele começa a negociar preço, prazo, serviços. Esse é o mundo, gente, de quem empreende. E mesmo que eu seja CLT, a gente empreende também lá dentro da empresa, empregado da empresa. Você empreende, sabe por quê? Porque você tem que negociar às vezes com fornecedor, você tem que negociar com dono, você tem que negociar com colaboradores, você tem que negociar com gestores, você tem que negociar você mesmo com seu cardápio, por exemplo. Então, o poder de quem sabe negociar, gente, é inestimável. E aí eu quero deixar essa sementinha plantada aqui com vocês. A negociação faz parte, mas você só consegue negociar se você souber claramente os passos que você tem que trilhar. Porque senão, você vai olhar e vai falar assim, você acha, gente, mesmo que tenha dado R$ 459 aqui, porque eu peguei a hora mais barata, 364 na verdade, eu peguei a hora mais barata do FNM, o piso nosso, R$19 que a gente ganha por hora trabalhada para ganhar o piso, né? E aí, vale a pena eu fazer 6 visitas por 364? Pelo amor de Deus, nunca. Então, rasgado. R$3.100. Vale a pena eu fazer o manual? Uau! 6 visitas, 19, 20 horas trabalhadas, pelo amor de Deus, vale a pena sim. Inclusive é o preço que tá lá. Mas eu posso negociar esse valor porque de repente a pessoa não pode, não está disposta a pagar tudo isso. E aí você vai pensar, posso negociar, posso começar negociando. Olha, eu tinha programado 2 treinamentos, vamos combinar que eu vou dar só um treinamento para você? Eu tinha combinado que eu ia te entregar um relatório de não conformidades, inclusive com orientações técnicas e tudo, eu posso tirar isso. A pessoa começa a entender que o seu trabalho tem valor, que as horas que você passa trabalhando aqui para ele tem valor.
que você gastou estudando a faculdade, o curso, o 5K, as horas que você está aqui dia de domingo, parada, que eu tenho que parabenizar vocês que estão aqui, porque vocês estão se importando com o seu trabalho, com a sua carreira. Você podia estar descansando, podia estar num barzinho, num boteco tomando cerveja, você podia estar assistindo Faustão, você podia estar dormindo, descansando, porque sua semana foi estressante, você podia estar com a sua família, comendo uma pizza, assistindo um filme, mas você está aqui trabalhando, isso é trabalho, isso tem que ser computado lá na hora. E o cliente enxerga, porque aí você fala, não, eu ia te entregar um relatório, mas eu posso fazer um desconto então aqui para você, eu tiro o relatório. E aí você tem que levar a sua colinha, sabe? Uma coisa que fique disfarçada ali numa tabela de preços, por exemplo, onde você vai lá e olha e fala, eu posso tirar tanto. Você tem que ensaiar na sua casa quando você vai entregar uma proposta. Quando você vai lá para fechar a proposta, você tem que ensaiar. Você tem que pegar a câmera, olhar para ela, fazer de conta que tem outra pessoa dali. Você pede sua namorada, seu namorado, faz de conta que você é o cara, mas seja bem ranzinza mesmo, que eu quero tentar te convencer. Gente, a gente para ser bom no que a gente faz, não cai do céu. Para ser bom no que a gente faz, a gente tem que ralar, mas é gostoso, porque a hora que você chega lá, que você consegue falar, que você vê que você está dominando a situação, que você está dominando a nutrição, que você está dominando a consultoria, é gostoso pra caramba. E é gostoso também errar, gente. É gostoso fazer errado, porque você chega e fala, eu podia ter feito isso, mas o próximo você vai fazer, porque só não vai ter próximo se você não quiser. Porque, gente, tá cheio de cliente querendo e cheio de cliente não querendo, porque nem sabe que precisa. E outros que nem sabe que precisa e nem sabe que nutricionista que faz, ou que é outro profissional de outra área que faz esse tipo de serviço. Então, você só não vai ter a próxima chance se você não quiser. Então, não desperdice as oportunidades e não tenha medo de errar, não. Vai lá, dá sua cara a tapa, gagueja no começo, mas faz. Gente, quantos milhões de gaguejamento que eu já vivi. E aqui, gente, vão assistir minhas primeiras lives, pra vocês verem. E me assiste daqui uns 2, 3 anos, daqui 10 anos. Eu vou estar outra pessoa. Por quê? E por isso que eu venho e me comprometo de fazer toda semana uma live. E depois, quando eu vou fazer um aulão igual que eu vou fazer, gente, no dia 7, que é um aulão mega, eu quero estar mais bem preparada. Por que eu faço então? Eu vou fazer uma jornada. A jornada é para vocês? Tenha certeza que é. Mas tenha certeza que ela é muito mais para mim do que para vocês. Porque eu tô aqui treinando para chegar lá e dar uma aula bacana para vocês. Porque é isso que eu quero. Cada vez é ser uma profissional melhor. É fazer o que eu faço melhor, mas a gente só aprende se a gente botar a mão na massa. Estudar, 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 não dá. Então, vocês têm que pegar isso aqui e ir fazer, rascunhar, rabiscar e aproveitar que eu tô a semana inteirinha abrindo uma horinha lá no grupo de WhatsApp para vocês colocarem as dúvidas lá, que depois eu vou lá responder, tá? E lembra, outra coisa, gente, a primeiríssima tarefa que eu passei para vocês, algumas pessoas me devolveram, me deram uma devolutiva. Quem não me devolveu, sabe o que eu estou acreditando? Que não me devolveu porque está com vergonha de entregar ou porque está muito íntimo, não quer me mostrar, tá? Mas eu tenho certeza que vocês fizeram a primeira tarefinha que eu mandei para vocês lá no grupo de WhatsApp, que era aquela tarefinha de mostrar para vocês, de internalizar e descobrir qual o momento que vocês estão vivendo. Algumas pessoas se encorajaram e falaram comigo, Ana, eu não entendi a tarefa. E para essas pessoas eu fiz uma live hoje cedo que tá salva aí no feed, no IGTV, explicando passo a passo da tarefa, tá? A primeira ferramenta para começar a garimpar essa mina de diamantes que é a área de segurança de alimentos. A Marlúcia disse que só melhoramos praticando, insistindo, melhorando e nos aperfeiçoando, com certeza. E aí, gente, depois que vocês pegam tudo isso aqui, aí sim, analisa, mastiga, olha, faz sua proposta e diz, agora é a hora.
e eu vou lá fechar esse negócio. Eu estou apta a fechar esse negócio agora. E faz a média dos valores, tenta negociar, imagina tudo que ele pode te perguntar. E aí o último ponto a analisar é se depois que você encontrou tudo isso, você quer colocar uma margem de lucro, tá? Você olha e fala, nossa, eu vou fazer... E aí você começa a fazer a sua tabela de preços, né? Aqui você vai começar a ter a sua tabela de preços e aí você vai colocar que você vai querer ter uma margem de lucro sim, até para você poder fazer um desconto dela se for necessário. E mais para frente, lá no 5K, lá no nosso curso, a gente vai trabalhar muito mais a questão da margem de lucro, de como que é feito, de como que a gente pode incluir isso ou tirar isso, e fazer também a parte de quando for implantação, porque aí envolvem mais detalhes, né, gente? Então, será que fica claro para vocês que quando eu respondo para você assim, depende... Você me pergunta, Ana, quanto que eu posso cobrar no manual de boas práticas? Eu vou falar assim, depende. Porque depende mesmo. Vocês viram quantas variáveis? Vocês viram o quanto é importante ter a clareza? E essa clareza a gente só vai tendo se faz. Então, cria um cliente fictício, trabalha com esse cliente fictício, tenta fazer todas esses cálculos aqui que eu mostrei para vocês. Se tiver dúvida, a hora que eu abrir lá o WhatsApp, você coloca que tem dúvida. E aí a gente vai esclarecer, porque essa semana é a nossa última semana daquele grupo de WhatsApp, tá? É a última semana, quando acabar o super aulão, aí daí hoje eu vou deixar mais um pouquinho o grupo, né? Mas depois eu vou excluir, eu vou fechar para que a gente... Dê um descanso aí, vocês de Domínio Nutrição, de Ana Emília, porque todo dia estão lá no grupo vendo alguma informação, alguma coisa, e vocês vão dar um descanso, vão voltar para as nossas lives aqui de quarta. E aí, com certeza, vai sair da aula de segunda-feira já louco, doido, para ir captar o seu primeiro cliente. Gente, eu tô muito animada com essa semana começando. E fiquei mais animada ainda quando eu terminei essa live. Eu vou deixar ela salva e eu queria muito mesmo que você me desse o seu feedback para que eu pudesse melhorar essa aula. Porque eu acho que essa aula é de fundamental importância. Por quê? Porque nós precisamos aprender a dar valor financeiro no nosso trabalho. Muitas vezes, eu não sei porquê, o profissional da área de alimentos tem vergonha de cobrar. O profissional da área de alimentos tem vergonha de se posicionar. O profissional da área de alimentos acha que ele não pode ganhar dinheiro sendo um consultor, por exemplo, ou sendo um nutricionista, como se a gente estivesse cometendo algum delito. E nós estamos simplesmente vendendo um serviço de segurança de saúde pública, um serviço de segurança de saúde. E olha, isso é tão importante, gente, que foi agora dia 7, que é no dia do nosso aulão, e não foi escolhido por acaso, foi escolhido por isso mesmo, por causa disso. O dia 7 é a segunda vez que nós vamos comemorar o Dia Mundial da Segurança de Alimentos. Finalmente, se deram conta da importância que é a segurança de alimentos para a população. Finalmente. Há quantos anos eu falo sobre isso, eu divulgo isso em todos os meus treinamentos, toda oportunidade que eu tenho de falar o que eu faço, o tipo de consultoria que eu faço para os meus amigos, numa rodinha de bar, de restaurante, numa festinha de aniversário, numa pessoa que nunca me viu na vida, eu falo, eu conto. Por quê? Porque é importante demais. Então, por que a gente tem vergonha de cobrar o nosso serviço? Um serviço que é de utilidade pública, um serviço que salva vidas. Porque quantas pessoas morrem por causa da insegurança dos alimentos? A gente tem visto cada vez mais isso ficar público. Por quê? Porque agora as pessoas estão começando a falar.
E antes não tínhamos estatísticas. Mas quantas pessoas desenvolveram úlcera por causa de alimentos contaminados? Dor de cabeça, enxaqueca, problemas diversos. Eu encontrei, gente, recentemente um cozinheiro nosso encontrou uma pequena lâmina de aproximadamente assim, uma unha dessa aqui, lâmina dentro de uma linguiça. E se isso tivesse chegado na garganta, no estômago de alguém, no intestino, o que poderia ter acontecido? E será que era só nesse pacote de linguiça? Será que essa empresa tomou as devidas precauções para fazer a rastreabilidade do produto? Será que está funcionando o POP de rastreabilidade, o Programa de Segurança de Alimentos dentro dessa empresa? Será que ela tem a PPCC? Então, gente, é grave, é sério. E a gente começa a tratar disso com seriedade, com profissionalismo, quando a gente entende isso. Quando a gente entende que nós precisamos aprender coisas que não são passadas na faculdade, coisas que a gente vai aprender na prática e felizmente aqui na internet. Gente, eu nunca imaginei estar aqui podendo falar para vocês sobre um assunto desse. Falar para as pessoas que vêm aqui me ouvir como vocês. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de vocês, o quanto de corações vocês estão me mandando hoje e o quanto vocês estão de parabéns por estarem aqui. E o Paulo completa: Covid, a cervejaria Baker, peixes contaminados. Gente, somos muito importantes para a saúde. Eu chego a arrepiei, Paulo. Somos mesmo. A gente é importante demais para a gente ficar de choramingando, sabe? Não, a gente aprende a se posicionar, a gente aprende a ser profissional grande. Gente, existem empresas grandiosas na área de segurança de alimentos, multinacionais chegando no Brasil, empresas enormes, é uma coisa fora do comum. Quando eu descobri essa área, eu sinceramente olhei e vislumbro ainda, eu espero viver isso, embora eu acho que eu não vá viver, né, para ver aqui no Brasil. Mas eu espero, porque eu acho que se a gente começar a fazer um movimento agora e formos cada vez mais juntando profissionais, unindo os profissionais, a gente vai conseguir sim. Deixa eu ver aqui o que a Ale falou, Ana, não foi só uma aula maravilhosa, mas você não tem ideia de como tudo isso é um incentivo para quem está começando na consultoria. Deus te abençoe, muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu que agradeço, porque se vocês não estivessem aqui, a minha voz, eu não teria voz. Eu estaria aqui na minha casa, na sala, falando para quem? Se não existisse essa oportunidade, graças a Deus, cada dia que passa eu sou mais grata à internet, sabe, gente? Porque ela dá voz a tantas pessoas que estavam solitárias, sozinhas. Então, muito obrigada pelo carinho. Ellen, muito obrigada. Marlúcia, muito obrigada pelo carinho. E é isso, gente. Eu espero ter cumprido com o meu papel hoje, com o meu papel de nutricionista, porque acima de tudo, gente, eu quero ser nutricionista. Eu tenho defendido que os profissionais que são consultores divulguem a sua profissão. Consultoria não é um título acadêmico, gente. O consultor, antes de ser consultor, ele é um nutricionista, ele é um médico veterinário, ele é um biólogo, ele é um engenheiro de alimentos, ele é um tecnólogo de alimentos, ele é um gastrônomo e outras mais. Perdoe-me com as profissões que eu não listei. Então vamos divulgar a nossa profissão. Nós somos consultores? Sim, somos. Mas engenheiros são consultores, pedagogos são consultores. A consultoria, ela é uma forma de trabalho. Então não vamos desprezar o nosso canudo. Não vamos desprezar a nossa faculdade. Cada um na sua área. E consultor somos, é a forma que a gente trabalha, ou consultor, ou assessor, ou auditor, ou CLT, ou RT, enfim. Por isso que eu estou sempre falando Nutri 5K, recentemente VET 5K,
Bio 5K, sabe? Para que a gente divulgue de verdade as nossas profissões. Dai, obrigada pelo carinho e a todos vocês, gente, muito obrigada de verdade. Eu tô maravilhosamente feliz por dentro aqui, vocês nem têm ideia. E espero vocês amanhã, 19 horas e 17 minutos. E hoje eu tô fechando todo o cronograma. E olha, tá ficando bacana. Atendi alguns pedidos que foi possível atender. Se vocês ainda têm pedidos, ainda dá tempo de colocar o pedido, porque eu tô fechando hoje à noite e amanhã de manhã para poder soltar para vocês o cronograma de lives dessa nossa segunda semana de esquenta. Muito animada, muito feliz para chegarmos segunda-feira que vem. Ó, com o pé no acelerador, que é só ligar a chave e a gente já sair na terça, ó, vendendo, faturando, captando, prospectando, enfim, fazendo o nosso trabalho. Beijo enorme para cada um de vocês. E não se esqueçam, se você quer receber esse material aqui e não está no grupo de WhatsApp 5K Super Aulão, é porque você está perdendo tempo. Vai lá no link da minha bio, clica no linkzinho azul que tem lá com o nomezinho final bio, clica lá, faz sua inscrição para o Super Aulão e aperta o botãozinho de ir para o grupo de WhatsApp, que daqui uns 10 minutinhos eu tô liberando esse material lá, tá, gente? Um beijo e encaminhe essa live se vocês realmente gostaram para algum colega que tem dificuldade em precificar. Sejam generosos, gente, porque o que a gente recebe é tudo aquilo que a gente dá. Então, quanto mais a gente dá, mais a vida, o universo, Deus, a forma que você achar é generoso com a gente. Beijo, fiquem com Deus. Ótimo restinho de domingo e maravilhosa semana!